Cara aqui para gravar. Olá, seja bem-vindo a Comunica RH. Hoje tenho o prazer de falar com uma pessoa que gosto muito, que tenho grande admiração, não só pelo profissional que é, mas porque é uma pessoa que demonstrou sempre uma grande capacidade de colaborar. Carlos está sempre disponível quando a gente precisa, né, Carlos? Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. É um gosto muito grande estar aqui. Bom, o Carlos Alberto já não é a primeira vez que eu colaboro aqui com a Comunica RH, portanto, a gente já tem aqui uma certa amizade, né? Além da minha admiração. Ô, Carlos, eu vou pedir para você falar um pouquinho do seu percurso, porque é enorme, é enorme e é um fabuloso percurso. Depois, eu vou deixar o link do Carlos, o link do LinkedIn na entrevista, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Mas, Carlos, por favor, fala aqui um pouquinho sobre o seu percurso. Bom, eu tenho um percurso já relativamente longo, eu tenho 59 anos de idade. Comecei a minha vida profissional ainda antes de terminar a Faculdade de Economia, o curso da Faculdade de Economia. Eu fiz primeiro o curso de Contabilidade e Administração no ISCAP e comecei logo a trabalhar nessa altura. Comecei a trabalhar porque, enfim, eu venho de uma família humilde e precisava de começar a ganhar dinheiro cedo e comecei a trabalhar rapidamente. E ao mesmo tempo que comecei a trabalhar, fui fazer a licenciatura de Economia, portanto, comecei a trabalhar ainda enquanto estudava. E comecei numa empresa, uns pequenos trabalhos antes na Companhia de Seguros Garantia, a criar o departamento de auditoria na Companhia de Seguros Garantia. E depois, quando acabei o curso, comecei a ter outro tipo de oportunidades, como é evidente. Eu comecei na Ernst Young como auditor, tinha acabado o curso de contabilidade há pouco tempo e um professor meu achou que eu podia ser um bom candidato, convidou-me e eu fui para lá. Estive lá durante algum tempo. A experiência da auditoria é uma experiência fantástica que nos dá a oportunidade de conhecer empresas de vários setores, de muitos ramos de atividade e, portanto, isso foi muito positivo para o início da carreira. Alguém que sai no escape, não era a faculdade, mas era como se fosse o ensino superior, não tem experiência profissional e, portanto, aquela foi uma forma extraordinária de começar a minha vida profissional. E eu tinha também um problema na altura porque não tinha ainda concluído o serviço militar e, portanto, havia esse problema, esse entrave. Entretanto, tive sorte porque o serviço militar, fui convocado para me apresentar, mas tinham 42 homens a mais e, portanto, eu vim embora no dia a seguir. E, portanto, esse fator foi também um fator de sorte na vida e permitiu-me, no dia a seguir, eu chegar à Ernst Young e dizer ao Sr. Baker, que era o nosso responsável na altura: Sr. Baker, eu estou cá, regresso. E, e ele ficou muito surpreendido por isso, porque foi no dia a seguir. E, entretanto, as oportunidades começaram a surgir. Já tinha a tropa resolvida. Passado pouco tempo fui convidado para ir para a Sandman. Fui auditor onde estava em cuidar a nível internacional, fiz auditorias em Madrid e em vários outros sítios. Depois, e ainda estava a estudar, depois estive numa empresa enquanto diretor administrativo e financeiro, que era já uma experiência engraçada para um jovem, que era uma empresa de venda de eletrodomésticos, portanto também estive lá há algum tempo, até que, concluído o curso de Economia, surgiu um convite do Grupo Amorim. E, portanto, o Grupo Amorim, onde eu tinha feito alguns trabalhos de auditoria na Ernst Young, enquanto lá estava, conheciam o meu trabalho, achavam que eu podia ser um elemento positivo e, portanto, convidaram-me para diretor administrativo financeiro de uma das empresas do setor da cortiça. Aquilo para um jovem recém-licenciado. Eu tinha 20 e tal anos. Para um jovem recém-licenciado era uma conquista extraordinária. A minha ambição de jovem, porque justamente como eu disse há pouco, a minha família era humilde, eu não tinha grandes perspectivas. A minha ambição de jovem era poder ser empregado de escritório no Grupo Violas, que era a grande fábrica ao lado da minha casa, não é? Chegar a diretor administrativo financeiro de uma empresa do Grupo Amorim no setor da cortiça era assim um sonho extraordinário que se perspectivava para um jovem como eu. E assim foi. Fui para lá como diretor administrativo financeiro, numa altura em que
o Grupo Amorim estava no início daquela pujança da cotação em bolsa, empresas exportadoras, fazíamos vendas em todas as moedas, operações de vendas em shillings austríacos e financiamento em ienes, enfim, coisas brutais para um jovem que tinha acabado o curso. E estive lá alguns anos na empresa que era a Champcor, uma empresa que fazia rolhas para garrafa de champanhe, até que o Sr. Américo, a determinada altura, foi-me dando outras oportunidades, foi percebendo que eu tinha outro potencial e a determinada altura diz-me que tenho outro projeto para mim, porque tinha comprado uma empresa também ali ao lado e queria que eu fosse para lá como administrador. E, portanto, foi uma empresa também no setor da cortiça, mas para outras rolhas diferentes. As rolhas que se conhecem mais facilmente como sendo rolhas do vinho do Porto, do conhaque, do whisky, com aquela tampa plástica ou madeira ou o que seja. E eu fui para lá e estive lá mais uns anos também, até que andei a vender rolhas na Califórnia, enfim, fiz muita coisa nessa altura, experiências extraordinárias nesse setor. Eu comecei, estávamos a vender 29 milhões de rolhas e passado 3, 4 anos estávamos a vender 95 milhões, portanto foi verdadeiramente extraordinário. Até que a determinada altura, quase ao fim de 9 anos de Grupo Amorim, eu entendi que era melhor sair, porque há sempre aquela coisa de sky is the limit, mas quando a perspectiva não é muita de poder continuar a crescer àquele ritmo, eu sentia que provavelmente mais dia menos dia eu ia ter alguma dificuldade de justificar a possibilidade de crescer, etc. Então decidi sair sem ter nada para fazer. Estive uns tempos numa empresa têxtil como consultor, Têxtil Nortenha, até que surge um convite, numa altura, no início, no ano 2000, no início do século, em que no setor da saúde se começava uma visão diferente de ter uma gestão mais profissional dos hospitais públicos, e então queriam pessoas de outro perfil. E convidaram para ir para um pequeno hospital, o Hospital de Santo Tirso, onde eu fui para lá, eu não sabia quase nada de hospitais, a única coisa que sabia era a realidade quando vamos a um hospital da parte de fora, da parte de dentro, eu não sabia exatamente como é que funcionava. E pronto, foi uma experiência realmente, para quem vem de um grupo Amorim e cai assim num setor público, num hospital, num setor da saúde, enfim, com uma burocracia enorme, era terrível e muito difícil, foi um choque muito grande. Mas também uma aprendizagem, porque percebi que o mundo não é todo igual ao Grupo Amorim, não é? Portanto, há muitas outras coisas para além disso e temos que nos adaptar. Estive lá algum tempo, até que num hospital ao lado, no Grupo Trofa, ao lado de Santo Tirso, que por acaso é onde eu moro agora atualmente, é na Trofa, e o Grupo Trofa é bem conhecido no setor da saúde, pelo setor privado, e na altura convidaram-me e eu estive lá no Hospital da Trofa como diretor-geral nesse início do grupo. Depois estive no Hospital Padre Américo, em Penafiel, curiosamente, onde hoje sou presidente do Conselho de Administração, e estive lá há 20 anos. A minha primeira passagem naquele hospital fez-se no Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão, até que recebo um convite dos Correios para, mais uma vez, uma mudança muito grande, porque os Correios estavam numa transformação enorme, em que queriam trazer para dentro uma versão comercial, se eu posso dizer assim, que alterava radicalmente a visão que tínhamos das estações de correio, onde as pessoas iam lá comprar selos, envelopes e mandar cartas. O setor dos Correios, como se sabe, tem vindo a sofrer transformações enormes e naquela altura passou pela admissão de um grupo grande de jovens, pessoas diferentes, a maior parte deles vindos da banca, e depois eu era um personagem um bocadinho estranho, que não vinha junto da banca, mas vinha com este perfil e com vontade de fazer. E foi muito engraçado porque as pessoas não estavam habituadas a esta dinâmica comercial, a ter que vender coisas completamente diferentes, como miniaturas dos estádios de futebol na altura do Euro 2004. As pessoas habituadas, senhoras habituadas a vender selos de 50 cêntimos, de repente tinham uma peça de 400 euros que tinham que vender. E, portanto, foi todo um exercício de grande provocação, se eu posso dizer assim, para que elas pudessem levar.
Até que surge o convite para eu integrar o Conselho de Administração do Hospital Santo António, que é um hospital grande aqui no Porto, dos maiores do país, não é? Portanto, eu voltei a sair e integrei o Conselho de Administração do Hospital Santo António. E depois estive lá durante 6, 7 anos, até que integramos, passou de ser Hospital Santo António até Centro Hospitalar do Porto, porque integramos outros hospitais, fizemos toda uma transformação também que foi ocorrendo na saúde, e assim foi até 2009. Saí, entretanto, para uma empresa de equipamentos hospitalares, que me convidaram para diretor-geral, estive lá durante algum tempo e levo em cima com a crise do setor financeiro, 2010, 2011, ainda aguentámos até 2013, 14, mas depois a empresa entrou em grande dificuldade e eu tive que voltar a refazer o meu percurso e fui para a República Dominicana trabalhar para a Altice. Estive na Altice, na República Dominicana, na altura em que a Altice tinha comprado várias operadoras no mundo, comprou a PT em Portugal e comprou várias outras pelo mundo, portanto, eu estive lá como diretor administrativo financeiro. Entretanto, vim para Portugal também para a Altice trabalhar para outra empresa e desde 2016 estou como presidente do Conselho de Administração no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que está agora a chegar ao fim o percurso, portanto vai mais uma vez haver uma nova mudança de ciclo. Enfim, tem sido, por tudo isto que eu expliquei, um bocadinho longo, é facto, mas tenho feito a vida com projetos. Nunca fiz um percurso, nunca fiz a minha vida baseada em fazer uma carreira, em viver o tempo todo numa empresa. Portanto, eu sempre fui muito de viver projetos. Portanto, os projetos foram aparecendo, eu fui agarrando os projetos, fui-me entregando a esses projetos de uma forma muito intensa, sobretudo com o objetivo de, no fim da passagem por cada um dos projetos, eu ter para mostrar resultado e dizer, há um antes e um depois, e há aqui um resultado que se pode mostrar. Ô, Carlos, eu ficaria aqui perguntando uma série de coisas, porque você tem tanta experiência, tantos projetos bem-sucedidos, mas eu vou passar a próxima pergunta, porque acho que também é aqui, Claro, claro. vai trazer muito valor acrescentado. A sua experiência, né, como presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tâmega e Souza, eu sei que você fez um belíssimo trabalho, né? Ia pedir para você falar um pouquinho das suas conquistas, né, dentro desse setor. Vamos lá ver, eu quando cheguei em 2016 ao hospital, primeiro faz-se o diagnóstico, faz-se a leitura do que encontramos e tentamos perspectivar o futuro. O que eu encontrei? Encontrei um hospital com um tremendo potencial. É um hospital que é dos maiores do país, às vezes não há esse conhecimento e, sobretudo, fora daqui da região norte, não há tanto esse conhecimento, mas o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, juntamente com o Amadora Sintra, são os dois maiores hospitais do país em termos de população para tratar. Cada um de nós tem ao seu encargo cerca de 5% da população portuguesa, à volta de 500 mil pessoas. Muito E, bom. portanto, isso tem, só por si, como em qualquer negócio, e da minha experiência da vida privada, cada negócio tem pelo menos duas coisas que são fundamentais, que é profissionais e clientes. E eu ali havia uma das coisas que é sempre a mais difícil nos negócios, que é ter clientes. E eu ali tinha clientes em grande quantidade. Portanto, e não tinha que fazer aquele esforço grande que eu fiz ao longo da minha vida em várias alturas, que era uma área comercial para ir à procura dos clientes. Portanto, eu aqui não tinha que fazer isso. Os clientes estavam lá e, portanto, o potencial estava instalado. O que era preciso fazer era, porque o hospital está subdimensionado, é um hospital que cresceu para dar assistência a 300 mil, quando muito, e, portanto, tem dificuldades enormes do ponto de vista de infraestruturas, do ponto de vista dos recursos que tem alocados para poder dar resposta. E, portanto, a grande aposta foi essa, foi fazer com que, do ponto de vista do reforço de recursos para dar uma melhor prestação assistencial, nós fizéssemos o melhor possível. Então foram várias as coisas que fizemos. Desde o número de novas especialidades. Quando nós lá chegámos, tínhamos só aquelas especialidades mais tradicionais, toda a gente conhece nos hospitais, a ortopedia, a medicina interna, a cirurgia, a pediatria, etc. E o esforço que fizemos foi porque a população, se não tiver resposta ali, tinha que vir para o Porto, tinha que vir para os hospitais do Porto. E então o que nós fizemos foi tentar arranjar maneira de termos algumas especialidades
que evitassem que as pessoas tivessem que vir para o Porto ser tratadas e, portanto, tivéssemos localmente. E então, desde 2016, tivemos imunoalergologia, infecciologia, oncologia, hematologia, genética, portanto, pelo menos estas, assim que me ocorre rapidamente, de novas especialidades. E isso como é que foi possível? Foi possível também por uma outra estratégia que foi seduzir os jovens. Ouvimos muitas vezes aí nos meios de comunicação a ideia de que ninguém quer trabalhar no SNS, os jovens estão afastados e migram, etc. E eu quis provar, e conseguimos mostrar isso, eu quis provar que Penafiel era um sítio onde se podia desenvolver um projeto, onde se podia fazer, digamos, algo que seduzisse os jovens e desse uma melhor resposta assistencial. E então conseguimos essa grande adesão dos jovens e hoje estamos num patamar onde, eu digo, às vezes com algum atrevimento, não há nenhuma dificuldade do hospital de captar jovens, de cada vez que abrem um concurso para novas especialidades de médicos, nós, regra geral, temos quase todas as vagas preenchidas. Portanto, não, há sempre jovens que querem ir para ali trabalhar. Claro que houve um trabalho muito intenso da nossa parte de proximidade, de ter um acompanhamento permanente, fazer o acolhimento quando os jovens lá chegam, de perceber o que é que eles querem como projeto de vida, tentar ir ao encontro deles também em termos do que é a compatibilização com a vida familiar. Portanto, fizemos todo um conjunto de coisas que fez com que os primeiros chegassem, se sentissem bem e depois fossem passando a palavra aos outros. E o que é curioso é que estes jovens que chegaram lá para estas novas especialidades são naturalmente jovens que antigamente ficavam nos hospitais do Porto, no Santo António, no São João, não é? Porque era lá que faziam a sua formação inicial. E o que eu lhes tentei mostrar foi que o potencial que tínhamos aqui neste hospital era muito maior, porque no Santo António e no São João eles seriam sempre no meio de um grupo grande, de 30 ou 40, onde, para se destacarem, tinham duas hipóteses. Ou tinham muita sorte, ou eram génios, não é? Enquanto nós tínhamos ainda terra virgem para explorar e podiam fazer. E, portanto, isso foi realmente um caminho extraordinário que fizemos. Depois também reforço de mais equipamentos. Passámos o orçamento de 74 milhões de euros anuais para 151. Passámos de 1.800 colaboradores para 2.800. E, portanto, a população hoje tem, de longe, uma resposta assistencial muito mais efetiva e muito mais concreta, não é? Carlos, ainda focando aqui um pouquinho na gestão de pessoas, a vossa estratégia passava muito pelo acolhimento, né, por mostrar uma perspectiva de carreira, mas vocês também tinham outros processos internos na área de gestão de pessoas que era interessante para as pessoas lá ficarem, não só os jovens? Não, nós fizemos toda. Vamos lá ver. Primeiro no acolhimento para os jovens e depois o nosso trabalho era de grande proximidade. A porta estava sempre aberta, eles nunca tinham dificuldade. Enquanto em alguns sítios há um certo distanciamento, há, enfim, dificuldade de comunicação e quando eles querem apresentar alguma ideia, algum projeto ou pedir ajuda para a resolução de problemas, nem sempre os líderes estão assim disponíveis para fazer. E nós sempre fizemos disso uma questão de honra, ou seja, nós estávamos ali todos os dias e com a porta sempre aberta, sem ninguém ter que esperar, sem ninguém ter que marcar reuniões para podermos dar. E sempre demos a cara, ou seja, nós passámos a altura do Covid, que foi uma altura dificílima, porque fomos das regiões mais afetadas do país, tendo em conta que começou ali a pandemia com as pessoas que iam às feiras de Milão, aqui da indústria da região, e estivemos ali sempre, nós nunca nos afastamos, e as pessoas perceberam isso, ou seja, as pessoas gostam de ser parte ativa dos projetos, as pessoas gostam de ser ouvidas e gostam de depois ter sequência. E, portanto, como em cada serviço há quase, em todos eles, exceção feita alguns em que não tivemos capacidade de dar a resposta que eles mereciam, mas em muitos dos serviços nós fomos ao encontro daquilo que eram as solicitações deles, seja com novos equipamentos, seja com a melhoria das instalações, seja com a possibilidade deles organizarem eventos, conferências, jornadas, o que seja. E de facto, nós estávamos sempre lá perto e, portanto, tudo isso foi também um fator de sucesso e muito bem acarinhado. A tal ponto, por exemplo,
que nós conseguimos levar algumas especialidades, alguns médicos da especialidade do hospital, a fazer consulta remota no exterior. Por exemplo, urologia em Sinfães. Sinfães é um concelho do distrito de Viseu, e que fica longe do hospital. As pessoas, para virem ao hospital, têm dificuldade, não têm transporte assim fácil. E nós conseguimos que os médicos tivessem disponibilidade para fazer consulta no centro de saúde em Sinfães. Para a população, isto era extraordinário, porque se tinha que ir à consulta, depois fazer exames e depois voltar à consulta para ver os resultados dos exames. E se isso era feito à beira de casa, era uma vantagem muito grande. E isto só se consegue se nós tivermos, porque isto está visto pelas discussões que se vê na televisão e tudo mais, que com a imposição e com coisas que sejam quase ditatoriais não se vai a lado nenhum. Temos que ser muito, como é que eu vou dizer, muito dialogantes e muito construtivos nas soluções. E só assim é que nós conseguimos ter dos médicos a colaboração permanente num hospital com tremenda pressão, onde a urgência é um fator dificílimo de desgaste, mas as pessoas foram participando porque pronto, sentiram sempre acompanhamento, sentiram sempre proximidade. Quer dizer, eu ia perguntar aqui um pouquinho do atual panorama da saúde, mas fala-se muito na falta de profissionais. Nessa perspectiva, eu pergunto, será que falta profissionais ou os hospitais são muito mal geridos, né? Eu diria que essas respostas assim definitivas são sempre incompletas. Eu acho que há um misto de tudo isso. Ou seja, há sítios, porque Portugal, em termos globais, tem um número de médicos superior à média de muitos dos países. Agora, a distribuição dos médicos não está feita de acordo com aquilo que seria necessário. E, sobretudo, temos um problema muito grande que tem estado muito contaminado com as discussões na opinião pública, que tem a ver com as urgências. Porque os recursos só faltam por causa das urgências. E as urgências têm que ter uma abordagem que seja mais pacífica, mais dialogante e consensual. Porque a urgência discutida, da forma como tem sido discutida, dificilmente vai levar a bons resultados. Porque os profissionais exigem ganhar muito mais. Depois, o número de equipas que temos que ter disponíveis em cada um dos sítios, às vezes devia ser revisto. Depois temos alguns, que sobretudo em alguns centros, e Lisboa é um caso paradigmático, onde o apelo da privada é tão grande que eles rapidamente deixam de trabalhar no público e vão para o privado. E há que encontrar aqui mecanismos para fazer com que isso não aconteça. E dependendo, porque há muitas soluções, umas melhores para um lado, outras menos boas para outros. No passado, os jovens eram obrigados a ficar no Serviço Nacional de Saúde, fazer serviço à periferia durante uns anos e depois escolhiam para onde queriam ir. Mas isso nem sempre é fácil de operacionalizar. Eu, pela experiência que eu tive aqui no meu hospital, eu diria que há condições para, se juntarmos, digamos, um ambiente favorável, há condições para termos os profissionais a trabalhar no hospital. Porque, como eu digo, o Hospital de Penafiel, em 7 anos, passou a ser um hospital atrativo, onde não é difícil captar jovens, e a Cristina está em Lisboa e diz assim, o que é que Penafiel tem de atrativo relativamente a outros sítios? Há outros sítios no litoral e mais próximos das grandes cidades e com muito mais oferta, que provavelmente poderiam ser mais atrativos. Portanto, há um conjunto de outras coisas que é preciso fazer. O scouting, por exemplo, que nós fomos fazendo dos jovens que estavam ainda a estudar medicina, e tentar-lhes vender a ideia do hospital como um projeto de futuro para quando acabassem o curso, isso foi trazendo aos poucos esta imagem positiva, porque eles, enquanto são estudantes, vão falando uns com os outros, e o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa passou a aparecer nos rankings das escolhas deles, sempre nos primeiros lugares. E eles fazem agora o estudo no internato, na altura em que estão a estudar. E nós aparecemos em 6º lugar, julgo, a nível nacional, quer na qualidade de ensino, quer no acolhimento que fazemos. E, portanto, é feito por eles, são eles que avaliam, são eles que percepcionam. E, portanto, isto qualquer um pode fazer, é preciso realmente definir como estratégia,
que a sedução dos jovens e a motivação e o apresentar-lhes projeto de vida é muito importante. Porque se continuarmos com as mesmas visões de sempre, com a visão burocrática, com aquelas coisas de concursos infindáveis que nunca mais se consegue, não se vai a lado nenhum. Portanto, nós temos que ter. Agora, claro, também temos que ter da parte da administração algum atrevimento, alguma ousadia, muitas das vezes à custa de prejuízo próprio, porque nós somos muitas vezes questionados quando nos atrevemos um bocadinho para além da linha, não é? Quando vamos para além daquilo que está definido by the book, e somos questionados, há auditorias, há tudo isso que, enfim, não tendem a não compreender bem quando fazemos qualquer coisa mais arrojada. Mas a verdade é que nós, se nos queremos comparar e que queremos ter alguma capacidade competitiva com os privados também, temos que ser um bocadinho criativos e temos que ter alguma ousadia nesta abordagem, não é? Carlos, o que é que, dentro desse universo complexo, né, que é a gestão hospitalar, o que é que as empresas podem aprender, né, com uma gestão hospitalar? Vamos lá ver, o que podem aprender eu diria, é quase ao contrário. Eu para aqui tenho trazido uma grande vantagem, que é trazer das empresas para os hospitais a tal visão de empreendedorismo, como é que eu digo, de realização, de concretização. O contrário é fazer o exercício de desconstruir, num certo sentido, desconstruir toda esta teia complexa com que nós vivemos. Porque vocês não fazem ideia, muitas vezes, nas empresas, não fazem ideia o que é o emaranhado burocrático, o que é esta coisa absolutamente assustadora de viver num hospital público. Eu dou um exemplo. Eu, quando cheguei ao hospital, estava um concurso lançado para a compra de um TAC. Portanto, são as grandes multinacionais que concorrem, a Siemens, Philips, GE, etc. Portanto, uma delas tinha ganho. E, como normalmente acontece nestes concursos, no setor público, quem perde vai impugnar o concurso. E, portanto, o concurso foi impugnado e andou vários anos, 2, 3, 4 anos, de recurso em recurso nas impugnações, até que chegou à decisão superior do Tribunal de Última Instância, passado 2 anos, mais ou menos, e o Tribunal vem dizer, não, o hospital tem razão, pode seguir com o processo. Só que, passado 2 anos ou 3, o equipamento que nós queríamos comprar já estava descontinuado, já não existia, o fornecedor já não tinha o equipamento. E, portanto, isto fica tudo uma dificuldade tremenda. E, portanto, eu diria que as empresas não têm muito a aprender com os hospitais, a não ser a capacidade que nós temos que desenvolver de viver neste emaranhado, não é? Porque quem vive neste emaranhado, depois, ou seja, tem muito mais facilidade quando chega ao outro lado, porque já viu a parte difícil, não é? Tem que saber ultrapassar obstáculos, né, rapidamente, com os Claro, poucos claro, recursos, né, não estar aqui claro, à claro, espera. claro, claro. E depois estar permanentemente a ter que justificar porque é que vai ter que comprar isto ou aquilo, quando a não compra significa muitas vezes um custo que é o dobro ou o triplo da compra que íamos fazer. Só que o processo burocrático obriga a isso, e é terrível, é terrível. Carlos, mais aqui uma perguntinha. Com todo esse seu conhecimento, né, essa sua bagagem, como líder, quais foram os seus principais desafios e o que mais te marcou nesse percurso? Vamos lá ver, o que me marcou foi duas coisas. Há aqui este tempo da pandemia que marcou todos. E não marca só como líder, mas também marca como líder. Marca como profissional, no sentido em que tivemos que lidar com algo que era absolutamente imprevisível, que ninguém estava à espera e que, mesmo a nível mundial, trouxe dificuldades enormes. E, portanto, isso foi o apelo e a exigência de uma criatividade permanente, de mudança permanente que nós tínhamos que fazer, de espaços, de processos de trabalho, do que seja, para dar resposta a todas as situações. Depois, na liderança, tivemos várias coisas que eu acho que foram importantes. Primeiro, nós estarmos lá, ou seja, o exemplo do líder. O facto de nós não termos desistido, não termos abandonado o barco, termos estado ali em permanência, fez com que as pessoas também sentissem
eu não vou dizer uma obrigação, mas quase uma obrigação de também lá estar, não é? Porque se o líder não está, digamos, há um impulso para que os outros se possam desmobilizar mais facilmente. Quando os líderes estão, as pessoas sentem que têm a obrigação de lá estar mais. Não quer dizer que não estivessem se o líder tivesse desertado, mas o facto do líder estar quase os obriga a estar lá mais tempo, não é? E, portanto, e vivemos e sofremos todos em conjunto e passamos todas essas situações de grande dificuldade e de resolver as coisas todos em conjunto. Depois o tal processo, mais no pós-pandemia, em que conseguimos aquilo que eu disse há bocadinho, a tal concretização de projetos de vida para jovens, que é uma coisa que a mim me dá um gozo muito especial. Poder dar. Eu hoje tenho 59 anos, mas já tive 30. E, portanto, eu quando tinha 30, sei que vivia com inquietações, com ansiedades, com vontade de fazer coisas e sempre em busca de novas soluções. E, portanto, e nós termos, por um lado, pela nossa experiência, por outro lado, pelo rumo que temos traçado, termos a capacidade de ajudar esses jovens a definir caminho, a seguir um rumo que seja de sucesso, é extraordinário. E depois, eu, por exemplo, eu hoje, que é uma coisa que a mim me deixa muito, muito satisfeito e dá-me uma realização muito grande, é eu ver que alguns desses jovens a quem nós demos projeto de vida, por exemplo, um que tinha sido o primeiro reumatologista que entrou no nosso hospital e que depois já trouxe mais 4 ou 5 lá para o serviço. E que foi um grupo que ele foi construindo, não é? Ele agora participou num concurso e foi para diretor de serviço no Hospital de Gaia. Ou seja, já subiu mais um patamar. Já está em diretor de serviço no Hospital de Gaia. Outra, uma jovem que veio para ali também para a medicina do trabalho, também a primeira que chegou ali, participou no concurso, ganhou agora o concurso de diretor de serviço no Hospital de Santo António. E, portanto, isto dá-me um gozo especial. Há pessoas que dizem assim, mas que chatice, ele foi embora. Não. Houve uma altura em que eu estava preocupado porque não tinha profissionais. Agora, como é relativamente fácil nós captarmos profissionais, o maior gozo que eu posso ter é dizer assim, estes vieram, fizeram o seu percurso, tiveram possibilidade de progredir e já estão a fazer caminho noutro sítio. E abrem a vaga para outros que vêm também poder fazer o caminho, não é? E, portanto, estas são particularidades que também nos interpelam a nós, enquanto líderes, para atitudes que estejam de permanente disponibilidade para estas renovações, não é? Porque nem sempre há líderes que ficam muito incomodados em ter estes processos de renovação, querem sempre manter a equipe muito estável e de cada vez que sai um é uma chatice. Eu nunca tive essa abordagem, portanto, eu tenho sempre esta perspectiva de que eu como já tive aquilo que eu falei há bocadinho, eu já tive 16 entidades patronais na minha vida, portanto não há problema nenhum que os jovens tenham também os seus percursos de vida, façam as suas experiências. Algumas delas vão correr melhor que outras, certamente, porque isto é da vida, é mesmo assim. Mas nós, enquanto líderes, se pudermos ter esta disponibilidade e esta vontade de colaborar neste processo de crescimento, eu acho que é extraordinário, não é? Sim, é fantástico, né? A gente tem realmente que preparar as pessoas para crescerem, né? E preparar Claro, quem e vem eu atrás, tenho, né? eu tenho sempre dito, sobretudo a estes que vão saindo, você vai se mostrar se foi bom líder ou não, se teve capacidade de deixar condições para que haja renovação e haja uma progressão sem que o serviço entre em debacle, não é? Portanto, Uhum. que haja aqui uma continuidade e uma progressão. E, portanto, isto tem sido conseguido e, portanto, isso deixa-me muito satisfeito. Excelente. Carlos, tem aqui uma última pergunta, até porque temos aqui o nosso tempo quase acabado, né? Com a sua grande experiência, principalmente como gestor de topo, deixa aqui algum conselho, né, aos gestores das organizações? Isso é muita ousadia da minha parte. Eu não quero ter o atrevimento de estar a dar conselhos, porque cada um tem as suas metodologias e eu, por exemplo, se me permite, se posso usar esta analogia, o Zé Mourinho foi agora despedido do Roma. E o José Mourinho foi um treinador espetacular ao longo da vida, é um dos treinadores mais bem-sucedidos na vida. Mas nem sempre os bons treinadores são bem-sucedidos em todo lado. Há momentos, há circunstâncias, há tudo isso que
fazem com que o projeto não corra tão bem por um motivo ou por outro. E, portanto, o que eu acho é que nós, cada um dos líderes, deve a cada momento perceber quais são as melhores ferramentas, as melhores metodologias para se ser sucedido naquele contexto. Porque os contextos são todos diferentes, não é? Portanto, eu próprio, hoje, sou muito diferente daquilo que era há uns anos atrás. Cada uma das experiências foi-me moldando também, foi-me aperfeiçoando e cometer outros erros. Somos humanos, não somos infalíveis, fazemos asneiras também pelo caminho, não é? Agora, é preciso ter a humildade de perceber que quando fazemos asneiras há que infletir caminho, porque errar não há problema nenhum se for uma vez. Se errarmos sempre nas mesmas coisas, se calhar já estamos a ser estúpidos no meio disto. E, portanto, é preciso perceber que é preciso mudar. E fazer as coisas no sentido de ter um foco, sobretudo nesta abordagem, porque eu também estou a falar numa lógica que foi a minha ao longo da vida, que foi um percurso por projetos. E há pessoas que fazem o percurso por carreira, fazem um percurso de ir subindo sempre dentro da mesma empresa, de grau a degrau, portanto, e as lógicas também são completamente diferentes. Portanto, o meu percurso por projeto foi sempre uma coisa em que eu fui muito focado em cada uma das etapas, tinha sempre bem definido o rumo que queria seguir, sabia que tinha que entregar qualquer coisa de valor acrescentado superior àquela que tinha encontrado. E, portanto, se nós nos focarmos por aí e para a equipa que temos a trabalhar connosco, tivermos capacidade de transmitir confiança e de transmitir o exemplo, a presença e tudo isso, eu acho que estamos a caminho do sucesso. Carlos, excelente. A gente tem menos de um minuto, já não consigo falar muito, portanto, vou te agradecer. Gostava de falar imenso consigo, porque é sempre um grande prazer sua forma de abordar, a sua simplicidade, né? Sua humildade, como você coloca para fora tudo aquilo, toda essa grandeza que tem aí dentro, é fabulosa. Portanto, vamos ter aqui uma outra oportunidade para voltarmos a falar e abordar novos projetos, tá bem? Muito Dessa bom, vez, muito bom. agradeço imenso, Carlos. E Ok, muito sucesso, tá bem? foi um gosto grande, foi um gosto. Obrigado, Obrigada, obrigado, Carlos. Até a obrigado, próxima. obrigado, obrigado.